Saudações a todos os internautas, bem-vindo à nossa página BM Food MZ. Estamos hoje para mais um programa de análise e comentários de futebol. Estamos com os nossos painelistas, o Sr. Peletis, o Sr. Brasília. Saudações, Sr. Brasília. Saudações. Sr. Peletis. Saudações a todos os internautas e aos colegas do painel. Ok, vamos hoje analisar sobre a final da Taça do Rei de Real Madrid-Barcelona ou Barcelona-Real Madrid. Sr. Peletis, quais são as perspectivas desse final? Acredito que as equipes estão cada vez mais próximas uma da outra em termos de desempenho, e porque nos últimos jogos tivemos um desequilíbrio enorme. E que esse desequilíbrio foi demonstrado através dos resultados que tivemos. Vitórias com diferença de 2 a 3 golos. E hoje as duas equipes não estão na melhor fase da temporada, mas eu acredito que tende mais para o lado do Barcelona, que tem vindo a tem menos questões físicas a administrar dentro do plantel. O Real Madrid teve muitos problemas durante a temporada, que desvirtua um pouco também a análise que podemos fazer sobre a equipe. Debateu-se muito com problemas de lesões no setor mais recuado da equipe, o que fragilizou a componente defensiva desta equipe. Barcelona teve lá uma e outra questão física que soube administrar da melhor forma possível, porque tem peças também capazes de colmatar essas ausências. É uma questão também de equilíbrio na construção do plantel. O Real é uma equipe com várias alternativas em termos ofensivos, mas quando olhas para o setor defensivo da equipe, encontras alguns déficits de reposição de algumas peças. Quando o Real precisou repor o jogador para o setor defensivo, teve que ir buscar a equipe B. Foi buscar jogadores como Raúl Ancésio, que acabou sendo um dos grandes ganhos para o Real Madrid nesta temporada, assumindo a posição de um dos gestores da defesa do Real Madrid. E por este aspecto, pelo plantel mais bem equilibrado, eu acho que o jogo vai tender mais para a parte do Barcelona, e também pelos últimos resultados. Os últimos 2 jogos entre essas duas equipes, tivemos vitórias do Barcelona com números de diferença de 3 e 4 golos. Temos a lesão de Lewandowski, mesmo com isso, dá probabilidade para Barcelona vitória nesse jogo? Acredito que sim. E mesmo com a lesão de Lewandowski, Ferran Torres tem vindo a desempenhar bem o papel de ponta de lança adaptado, apesar de ser um extremo. Quando o Leva não está, Ferran Torres tem sido o abono da família do Barça. É um jogador daqueles que, sempre a vir do banco, acaba sendo decisivo. E mesmo quando a equipe chama-lhe para a responsabilidade de iniciar desde o início do jogo, Ferran Torres tem correspondido às expectativas do seu treinador. Obrigado. Sr. Brasília, perspectiva para a final da Taça do Rei, Barcelona-Real Madrid, Real Madrid-Barcelona? Esse jogo, na verdade, se nós olhando que Madrid e Barcelona não é um jogo fácil. Primeiro, que nós temos que analisar. Madrid é uma equipa que não está num momento bom, não é culpa de treinador. Alguns podem dar culpa ao treinador, mas não é culpa de treinador, porque Madrid tem aquele comportamento dele que o presidente compra jogador e você, treinador, é que procura jeito de usar. Então, essa fase que Madrid que está é um pouco complicado, mas se olhando a jornada que Barcelona também o momento que está e o jeito que está a jogar não favorece tanto o Barcelona, porque Madrid é uma equipa que a única taça que está a olhar agora é a Liga e essa final olhando. Então não acho que Ancelotti
gostaria também de ser o último época dele e sair a mão vazio. O que é que eu quero dizer? Que esse jogo para Barcelona não é jogo fácil, porque Barcelona tem algum jogo apertado e tem que pensar muito, e olhando a geração também está a apertar muito o Barcelona. Primeiro, Madrid não tem jogador, temos geração de Mbappé não estaria. Que esse ainda não se sabemos mais de Mbappé, Lewandowski não estaria. É duas peças perdidas que é igual, podemos contar que é igual o trabalho que Lewandowski está a fazer e o trabalho que Mbappé, acho que Mbappé é o melhor marcador de Madrid e Lewandowski não é o melhor marcador da Liga. Então, o que é que nós queremos olhar? É nós olhar naquele que restou, naquele que ficou, qual é a equipa que vai jogar o objetivo. Então, a primeira equipa que eu dou objetivo, que tem objetivo, que tem que mostrar é o quê? É Madrid, porque Madrid, além de ser taça, tem como clássico contra duas equipas, tem aquele rival que hoje equipa. Então, Madrid vai jogar sem pensar em mais nada, porque La Liga, para Madrid ganhar a Liga, não depende de Madrid agora. Depende de Madrid quando bater Barcelona para despachar aqueles 4 pontos que está. Aí vai estar um ponto para tentar discutir. É que não mostra que a Liga ainda não terminou, porque ainda tem mais um jogo contra ele. Então, nessa taça que estamos a entrar, Madrid precisa mais e manter e ter capacidade e garantir a esperança que tem capacidade, nem aquele outro jogo que falta para conseguir ganhar. Então, que nós temos que olhar, Madrid tem capacidade de ganhar essa final na minha ponto de vista. O senhor falou sobre a possível, posso assim dizer, o último troféu do Carlo Ancelotti. Acredita nessa ideia de Ancelotti fazer sua última temporada no Real Madrid? Se olhando de rumão que está a sair, está a perceber? Rumores que está a sair, é possível Ancelotti sair, porque é Madrid que precisa. É quem vai substituir ele de certo, está a perceber? Então, essa aí não temos dúvida, mas nós temos que olhar o que está na mesa agora que restou. Senhor Benedito, temos rumores da saída do treinador do Real Madrid. O que se oferece a dizer, senhor Carlo Ancelotti? Ancelotti já vem sofrendo algum desgaste, que é natural pelo tempo que está no Real. E normalmente os ciclos fecham-se. E se não conseguires reconhecer isso e conseguir se reinventar, corre riscos que o seu trabalho que sofra com esse desgaste. Ninguém pode lutar contra o tempo e Ancelotti tem sofrido com isso. Isto não faz de Ancelotti um péssimo treinador, mas acredito que o ciclo de Ancelotti no Real Madrid pode ter terminado. Há necessidade da equipe olhar para frente e olhar para outros treinadores que podem desenvolver também um trabalho interessante na equipe. Não que os treinadores não tenham a capacidade de se reinventar e voltar a desenvolver um trabalho nos mesmos moldes, mas é muito difícil quando os ciclos fecham e os trabalhos ficam desgastados. Fica desgastado também não só o seu trabalho, mas também a questão da relação com todo o grupo de pessoal envolvido no clube. Senhor Benedito, temos algum tipo de sinal de crise no Real Madrid? Crise acredito que não, mas como ia dizendo, tem a questão do fim do ciclo do Real Madrid. Alguns jogadores do Real Madrid, casos de Luka Modric, Toni Kroos, mesmo o próprio Cristiano Ronaldo, a equipe ressente-se ainda de... Senhor Brasília, temos algum tipo de crise no Real Madrid?
não podemos dizer que Madrid tem em crise, tem alguns fatos de jogador, mas como em equipa grande sempre não tem crise. Se olhando qualquer em que nem Barcelona tem alguns fatos, mas o que eu quero dizer é que Madrid, olhando no momento, Madrid está dependente de não ter, está a perceber, né? Olhando na época passada, Madrid sempre teve essa dificuldade que tem agora, mas se calhar essas dificuldades do Real Madrid que tem agora é sobre não ter feito nenhuma contratação na janela passada. E se nós olhando na verdade que alguns têm alguma falha de treinador, que ele está lá tentando insistir, tá vendo? Uma coisa que não está a sair, mas eu acho que nessa falta de Mbappé, porque ele não queria separar esses três espíritos da frente, esses três estrelas, nessa falta de visão que seria obrigatório ele tentar outro tentativo. Quando queres insistir, em que jogador se refere que o treinador está a insistir na equipa? Em termos de insistir, nós tivemos Madrid que não estava, os três da frente não estavam a tentar produzir. Então o treinador Ancelotti não estava a dar oportunidade àquele outro que está fora para ver no momento o que pode dar. Porque pode chegar, o jogador pode não ter bom momento por causa de... podemos dizer, deixa de adaptação, porque se dizemos que a adaptação agora já estamos a terminar uma época que começou no agosto até hoje, não podemos dizer que a adaptação, algum jogador pode não estar bem por causa de o que acontece fora de campo, e é aquele que nós costumamos ver como que aconteceu com Antônio Marcial, era bom jogador, mas aquele que aconteceu fora de campo acabou lhe desventando, ele não conseguiu jogar aquele que joga. Então, o que treinador? Ele pegar o risco, porque eu sei que dói, e já devo também ia falar muito, você perder e quando o Mbappé está no banco, perder e quando o Vinícius está no banco. Ok? Exemplo que vou te dar. Esse último jogo que Mbappé teve vermelho, Vinícius começou fora. Nós sabemos que era poupança por causa de que tinha um jogo da Arsenal ou era tentativo, porque esse jogo Ancelotti não estava, não é ele que foi como treinador, foi aquele filho dele, que foi como treinador. Então, aí algum momento mostra que Ancelotti tem algumas opções, mas não consegue usar aquelas opções para tentar lhe ajudar. Se calhar demora na substituição de alguns. Não é a parte de disposição. Não é a parte de disposição. É a parte de 11 que começa. 11 que começa, porque antes de você pensar na substituição, você tem que começar no quem que começa. Se você tem risol de Carvajal, você tem que olhar quem começa. Porque muitas vezes que vemos que sempre Valverde que começa como meio-campista, você teria falta de duas opções. Você não tem Valverde como meio-campista, você está a usar não se está adaptado, que você ia adaptar o outro jogador. Valverde tentar defender para a bola não sair à frente, para não chegar naquele sítio que você tentou adaptar. Então, se você coloca Valverde atrás, aquela opção de Valverde, segundo o remate para marcar, não vai ter, porque ele estaria atrás. Vamos para o Sr. Peretis. Sr. Peretis, o Sr. Brasília diz que há uma insistência nos jogadores, o Carlo Ancelotti que insiste que não trazem bons resultados para Real Madrid. O que tem a dizer sobre isso? Eu já acho esse plantel curto do Real Madrid em termos de qualidade de opções, mesmo ao nível do banco, de composição do elenco. A composição do elenco do Real ainda é péssima. Encontra jogadores com qualidade duvidosa para estar nessa equipe do Real Madrid no banco de suplentes. Mas fiz a mesma questão para o Sr. Brasília, talvez por não ter feito nenhuma contratação na janela passada, o Real Madrid pode estar a sofrer dessas faltas de jogador ou mais opções. Entendes também dessa forma? Fez a contratação, apesar de ser custo zero, mas fez a contratação tão sonhada de Kylian Mbappé,
Era uma paixão antiga, mas tem déficit de... Estamos a falar de contratações nos lugares onde o técnico teria mais deficiência. Parece que foi fazer, não sei se o técnico ou o presidente do Real Madrid, foi fazer uma contratação onde a equipa tinha mais opções. No caso de Vinícius Júnior, Rodrigo, carregavam a equipa na parte ofensiva. Carregavam a equipa. Tinha mais problema o Real Madrid, desde a época passada, a parte meio campo e defensiva. Sim, claramente, mas tendo o seu grande desejo, o sonho de consumação livre no mercado, o Real não ia deixar de fazer uma tentativa por Kylian Mbappé. E fez, e não conseguiu fazer equilibrar o elenco com contratações para algumas posições. Eu olho essa equipe como uma equipe de remendos apenas. Se o Real não tem Carvajal, tem que adaptar um Valverde lateral. Mesmo Lucas Vázquez não é um lateral de raiz, é um extremo que tem que ser adaptado muitas das vezes a lateral. Quando o Real não tem os centrais, tem que puxar o Tchouaméni para a zona central, um médio que tem séria dificuldade em jogar a central. Isso não ajuda tanto a equipe. E à frente temos dois jogadores que disputam a mesma posição. Ninguém quer jogar a ponta de lança, ninguém quer jogar do lado direito do ataque. Você só tem um jogador que está completamente disponível a jogar em qualquer posição, que é o jogador que mais produz na posição que os outros querem jogar, que é o caso de Rodrigo. Mbappé e Vinícius têm dificuldade em jogar em outras posições, em produzir do lado direito, em produzir a ponta de lança. Todos disputam a mesma posição. E tem a questão de verificar quem é que produz melhor daquele lado. Mas e os números mostram que Mbappé tem uma produção maior que Vinícius a jogar do lado esquerdo do ataque. Okay. Vinícius... eu aí dizendo uma coisa que aí temos duas opiniões diferentes. Mbappé não era um jogador que qualquer equipa, nem não seja Madrid, qualquer equipa teria sonho de contratar. Mas a contratação de Mbappé não podemos dizer que foi falha de Madrid. Nós, antes de olhar, podemos ver como o vizinho dele, como o Barcelona, está a saber? Antes de chegarmos ao Barcelona, desculpa. Então, é um exemplo que queria te dar. Porque se nós estamos a dizer em termos de crise, Madrid estava na reabilitação de campo. Aquele campo que levou 1 bilhão, está a saber? Você tem que saber uma coisa aqui. Quando sempre estás a tentar ter em algumas dessas coisas de obra, FIFA, aquele de como receita de despesas. Receita de despesa, né? Aquele já fica a olhar. Então, Madrid não tinha aquela capacidade de votar naquela contratação de Mbappé, nem além de Mbappé. Não tinha mais contratação, porque ia se apresentar finanças por esse dinheiro que está a investir, qual é a entrada, qual é a saída. Nós não podemos olhar um lado. Então, é por isso que Madrid não teve solução de como tentar adaptar outros lados. Madrid da frente, eu não posso dar culpa a Madrid da frente. A frente está bom, porque Madrid, qualquer jogo tem capacidade de marcar. Mas o fato de Madrid, temos dificuldade nas defesas. As defesas de Madrid conseguem sofrer golo por causa dependendo em termos que o treinador está a adaptar. Senhor Felicici, temos a situação do Vinícius Júnior. Parece que ele joga muito bem na ausência do Kylian Mbappé. Algum problema que existe entre os dois? Tem a ver com disputa de posição. Eu estava a dizer que no ataque você tem dois jogadores que disputam a mesma posição, que produzem melhor a jogar da esquerda aí para o interior, que são os casos de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Já se questionava a questão da produção em termos comparativos de um na ausência do outro. E os números são bem claros. Mbappé marca mais golos quando não tem Vinícius Júnior em campo.
Agora, parece que Vinícius Júnior também produz melhor que quando não tem Mbappé em campo. Então, podemos dizer que essa é uma sequência do Real Madrid falhada. Não, essa aí não podemos dizer assim, porque ainda tem tempo, porque quando você decide assim, não podemos dizer logo que essa aí é uma falhança, por causa de que, vamos ver, o que é que quero te dizer aqui? Um jogo não é suficiente para você dizer que jogo. Nem esse jogo que Não dizer me refiro somente sobre o jogo, por exemplo, de ontem, que o Vinícius Júnior jogou muito bem na ausência do Mbappé. Temos um Real Madrid de habitual que chega à final da Liga dos Campeões e dessa vez não conseguiu fazer nenhum golo em casa do Arsenal, por exemplo. Temos um Real Madrid que não conseguiu nem dar um suspiro muito grande em casa dele dentro do Bernabéu. Os dois, ou as três figuras do ataque estavam presentes. Eu quero dizer uma coisa. Ferguson, quando era treinador, ele disse assim: se você tiver bom ataque, te ajuda a ganhar o jogo. Se você tiver boa defesa, te ajuda a ganhar a taça. Não sei o que está a perceber. Se você tiver bom ataque, te ajuda a ganhar o jogo. Se você tiver boa defesa, te ajuda a ganhar taça. O que significa? O que é que você entende nessa coisa? Quando Madrid, nós dificuldade de Madrid não é a frente. É a defesa. É a defesa. Não é defesa só. É a partir de meio-campista. Equipa para produzir. É a partir de meio-campista. Então, basta você tirar Bellingham. Nem Madrid que nós tivemos a jogar Champions na época passada, na La Liga, né? Nós esquecemos que a Real Frente jogava 3, Bellingham jogava como falso novo, sempre como ele usava, né? Mas não é posição de Bellingham. Muitos jogos contra Manchester City, Lucas Vazquez jogou como meio-campista, era uma equipe adaptada. Mas você tem que saber, era adaptado como? Era adaptado quando tem defesa, não era adaptado na defesa. Fred Valverde jogava onde que ele tem que jogar. Mas hoje, Madrid, estamos a usar aquele Valverde que faz aqueles 3 espíritos da frente, que dá libertação ao Bellingham para conseguir ir à vontade. Valverde está na defesa. Temos o Valverde na defesa. Temos o Valverde. Então, meio campo, você desde que Tchouaméni chegou, qual é o jogo que já jogou te convencer, dizer que esse aqui pode jogar no lugar de... Sem falar de Tchouaméni, na minha opinião, eu acho que o Tchouaméni é uma das contratações um pouco falhadas do Real Madrid. Não sei se o Sr. Paletis tens alguma coisa a dizer sobre o Real Madrid nessa situação que está. Como várias das últimas contratações, o Real tem vindo a contratar jovens promessas que têm desperdiçado por causa do imediatismo nos resultados, tem tido treinadores com dificuldade de fazer essa inserção dessas jovens promessas. Se o presidente não bancar isso, fica difícil a equipe fazer essa inserção desses jogadores. Mas nós não podemos falar de crise no Real Madrid por causa dos resultados só. Temos que falar também olhando para a questão qualitativa, do saldo qualitativo. O Barcelona, por exemplo, pode não conseguir ganhar nenhum título este ano. Tá bom, antes de irmos para Barcelona, tenho uma questão para o senhor. Quando se refere de imediatismo dos jogadores contratados do Real Madrid, refere-se no caso do Endrick, que já não tem muitos minutos no Real Madrid, o Arda Güler não tem muitos minutos, mesmo o Brahim Diaz, que já está há muito tempo no Real Madrid, não tem muitos minutos, joga algumas vezes, até mesmo no 11 principal, muitas vezes entra só quando o jogo está quase a terminar. Existe algum imediatismo desses jogadores? São esses casos, que não são os únicos. Temos casos como Odegaard, Achraf Hakimi. Brahim Diaz teve casos de idas e vindas no Real Madrid. Acabou despontando no Milan. Mas é imediatismo do jogador ou a equipe do Real Madrid não gosta de usar novos talentos? Não, imediatismo da equipe do Real Madrid em termos de títulos. A questão de busca de títulos de forma
sedenta, Ok. faz com que a equipe não tenha tempo de fazer reestruturação. Ok. Com essas promessas, com esses jogadores. Que é preciso coragem para fazer isso. É preciso assumir que tens que iniciar do zero. Os ciclos, quando fecham, tu tens que iniciar do zero com novos jogadores. Está-me Podes dizer não conseguir que o ganhar. Real Madrid precisa sentar, analisar que, para além de estar apenas atrás dos títulos, mas também tem que trabalhar nos novos talentos, aqueles que pertencem ao Real Madrid, para dar mais espaço. Não só, se queres se manter no topo, tu tens que ser competitivo a todo momento. Não são os títulos que fazem uma equipe estar no topo, mas é a competitividade da equipe. Tu podes não ganhar nenhum título, mas estar ali no topo. Temos o exemplo do Arsenal, que O Barcelona, Arsenal é uma das melhores equipes da Europa nos últimos anos. Arsenal não tem ganho títulos, mas continua uma equipe competitiva. consegue Está no aproveitar topo os por causa talentos. disso. Então, o trabalho de um treinador, o trabalho de uma direção que não vai ser avaliado apenas olhando para os números, olhando para a parte quantitativa. Mas a questão do salto qualitativo também tem que ser colocada em questão aqui quando vamos avaliar um desempenho de uma equipe. Ou talvez seja a falta de confiança do treinador em usar novos talentos. Senhora Pedro, sem te cortar, quero te dizer uma coisa. É aquela falhança que estamos a dizer que Madrid não está no erro época, ou dizer que o ciclo de Madrid, porque se olhando todos os jogadores de Madrid, ainda tem a melhor idade, porque o único jogador que está mais grande, eu acho, é Carvajal, Modric e Matarúdica. Mas o que eu quero dizer? O falha de treinador que estamos a falar hoje, se houve que Madrid quer mandar embora o treinador, quer dispensar Ancelotti, Ancelotti também tem alguma falha de culpa dele. Por causa de quê? Se você está a ver, Madrid é uma equipa que não vai faltar. Por exemplo, quando trouxe Laura Ascenso, não produziu bem. Produziu. Quando trouxe Franco Garcia, produz, não produz. Então, como você consegue trazer esses dois jogadores a sair na academia, conseguir te mostrar que produz, e você continua a não fazer outro tentativo, não continuar a fazer outro tentativo de tirar Valverde. A primeira falha é Valverde jogar na defesa. Essa é a primeira falha. Essas tentativas seriam mexer o ataque, é isso? Não vai mexer o ataque. Sim. É conseguir segurar aquele meio-campista que você tem sempre. Valverde, Bellingham. Então, outro tentativo que você... Se ali jogar Valverde, Bellingham, coloca Camavinga. Então, o trabalho de Valverde e Camavinga é tentar segurar a bola para sempre não afetar a defesa, porque você sabe que você adaptou na defesa. Mas quando você leva Valverde na defesa, você perde aquela capacidade de disputa de bola, de número, quem joga naquele round número 6, defensivamente, você não tem, coloca um jogador que não consegue discutir com outro jogador, que não consegue se empurrar. Então, o que você perde? Valverde sempre, a pessoa vai lhe aproximar e quando você já perdeu aquela qualidade dele. Então, defesa sempre, pessoa que ataca vai terminar na tua baliza. Essa é a dificuldade que nós estamos a ter. Mas estamos a falar de dois jogadores que apenas conseguem encurtar espaços entre o meio campo e o ataque. São jogadores mais de chegada do que na zona ofensiva. Mas estamos a esquecer que mesmo com esses médios, o Real Madrid ainda sente-se órfão. Os problemas não são de um médio mais de ligação que foi Toni Kroos. Na temporada passada, esses problemas já eram ressentidos do fim do ciclo. Porque tivemos como o melhor médio do Real Madrid Toni Kroos. Até hoje as pessoas sentem saudade de Toni Kroos, que é um jogador em final de carreira, e o Real não tem dificuldade em encontrar um substituto para Toni Kroos. Valverde e Bellingham são jogadores que dão alguma consistência ao meio campo, mas olhando mais para a componente ofensiva, de chegar lá no ataque, encurtar espaços entre o meio campo e o ataque, mas em termos de contenção do meio campo, o Real tem ainda déficit de jogadores que possam garantir essa contenção ao meio campo. O único jogador que está ali que consegue fazer isso ainda é um jogador já de 40 anos, que é o Luka Modric. Voltando um pouco atrás,
Lembra Madrid antes de perder Carvajal? Madrid antes de perder Carvajal, nós todos fraquejos estamos a descobrir por causa da saída de um jogador. Madrid não esquece que já foi à frente de Barcelona 7 pontos. Mas desde que perdeu o Carvajal, é onde que nós estamos a descobrir a fraqueza de Madrid. O que é que estamos a perder? Significa que Carvajal, desde que saiu, nós perdemos 2 jogadores. Que Valverde, que jogava no meio cabeça, que vamos fechar o lugar dele. Ainda não temos outro jogador que vai fechar o lugar de Carvajal. Não sei que estou a falhar. E o próprio Valverde, que não está a conseguir fazer um bom trabalho. Se está a ser adaptado ali é onde que está a colocar. Não lhe permite ser usado como aquela capacidade dele. Então, um minuto o fraqueza só, de Madrid para está a sair aí. a questão do